Hoje, nosso amoroso Dr. Expedito volta para falar de algo que agora faz parte das nossas vidas, o mundo digital. Médico, formado pela Universidade Federal de São Paulo, com atuação em medicina investigativa e gestão do cuidado, é fundador e diretor técnico médico da Barbosa Clinic. Pós-graduado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, ao longo da sua trajetória, também se destacou na formação e mobilização de jovens na medicina brasileira. Mas, além da medicina, Dr. Expedito também se conecta com milhares de pessoas por meio das redes sociais, onde compartilha conhecimento de forma acessível e atual. Neste encontro, ele traz um olhar prático sobre o uso do Instagram e do CapCut, mostrando como essas ferramentas podem ser aliadas na comunicação, na criação de conteúdo e na ampliação de vozes e causas. Uma ponte entre ciência, comunicação e impacto. Seja bem-vindo, amoroso, para mais uma aula comigo, Dr. Expedito Barbosa. Aqui eu vou mostrar meu Instagram pessoal, @expbarbosa, Expedito Barbosa, para que você possa conhecer mais a fundo sobre como funciona o Instagram. Tô mostrando para vocês o meu perfil, depois me adiciona lá, você vai conseguir encontrar fotos pessoais minhas, tá? Como essa foto da minha mãe, que foi uma foto que eu tirei dela relativamente recente, em 2025, durante uma trilha. Muito fofinha, inclusive ela tava mandando mensagem lá de uma coisa que a gente tava conversando. Perdão. Bom, pessoal, o Instagram ele é uma rede social e ele tem esse formato que valoriza bastante a parte de imagem, vídeo e foto, tá? No canto superior tem o meu nome, Expedito Barbosa, 75 posts, 177 seguidores, pessoas que me seguem e 150 amigos. Abaixo tem a minha biografia, mas logo em cima da minha foto tem uma mensagem escrita compartilhe uma nota. Quando a gente clica nessa compartilhe uma nota, a gente consegue adicionar uma mensagem, um emoji ou até mesmo uma música. Eu vou colocar agora um emoji para exemplificar, tá? Então eu escolhi colocar o emoji de coração. Eu testo primeiro a tulipa, eu não gosto, a carinha de coração também não, aí coloco coração, gostei. Pronto, mudou. Abaixo tem o painel profissional, que depois eu vou detalhar mais a fundo, mas abaixo de painel profissional tem editar perfil. Quando a gente clica em editar perfil, a gente consegue mudar a nossa foto, a nossa biografia, por exemplo. Consegue adicionar links. Se você ver na minha biografia, tem o link do meu podcast. Inclusive, ouça meu podcast, Dr. Expedito Barbosa, disponível no Spotify. Então vejam como é que é quando a gente clica para editar o perfil. Aparece isso e você arruma os dados conforme necessário e desejar, tá? Agora eu quero apresentar para vocês a ferramenta painel profissional que precisa ser habilitada quando a gente cria nosso perfil. Tem a opção de fazer perfil pessoal e profissional. Quando a gente faz o profissional, a gente tem acesso a dados como número de visualizações. No último mês eu tive 9.021 visualizações e eu consigo ver quais são as postagens que tiveram mais visualizações. Eu tenho divulgado bastante o meu podcast e algumas fotos de um ensaio digital que eu fiz com esse fundo vermelho. Então a gente consegue ver também por datas, né? Então eu consigo mudar os últimos 30 dias, os últimos 90 dias para ver se mudou. Então nos últimos 90 dias, basicamente a mesma coisa dos últimos 30, que a minha conta é recente.
Tem como ver também as interações, que é o número de curtidas, comentários, encaminhamentos. São formas das pessoas interagirem no seu perfil. E aí você consegue ver quais foram as postagens que tiveram mais interações, né? Então, no meu caso, foi essa foto minha e do Trovão. Esses dados são importantes para a gente fazer a gestão da conta profissional. Caso você vá usar o Instagram para divulgar o seu trabalho, para divulgar a sua rotina, para você alcançar mais pessoas, tá? Aqui tem o gráfico mostrando o número de seguidores, tá? Pessoas que deixaram de seguir nenhuma e pessoas que começaram a me seguir. E a gente consegue ver que lá no dia 27 de abril alguma coisa aconteceu que muita gente começou a me seguir. Tem como ver quais foram os posts que trouxeram mais pessoas, tá? E tudo isso através do painel profissional, que é essa ferramenta que a gente tem acesso no Instagram. Existe uma outra ferramenta chamada Resumo Mensal. Ela é muito legal e mostra uma análise dos últimos 30 dias do mês que se passou com relação ao seu Instagram, mostrando sua performance, quantos vídeos você compartilhou, quantos posts você compartilhou, porque o objetivo do Instagram é fazer com que as pessoas produzam cada vez mais conteúdo. E Doutor Expedito, o que é produzir conteúdo? Postar foto, postar vídeo, postar story, interagir com as pessoas, é isso que o Instagram deseja, tá? Tem também uma parte chamada Boas Práticas, que é para você aprender sobre as regras e diretrizes do Instagram. Aqui tem até uma parte sobre monetização que eu quero que você leia para ter ideias de como usar o Instagram como fonte de renda para você e sua família, tá bom? Muito importante. Quando a gente clica em um post, como eu vou fazer agora, ó, sinais de socorro, tem como ver insights. Estou clicando agora em ver insights para ver as estatísticas referentes a esse post. Eu consigo ver quantas curtidas, comentários, encaminhamentos, reposts, salvamentos, tudo isso é possível ver. É possível ver também até a retenção. Esse gráfico que eu estou mostrando agora, ele mostra o comportamento das pessoas ao longo do vídeo. Tem como a gente ver o número de visualizações até o tempo total, ou seja, esse vídeo que eu postei, somando tudo, deu 40 minutos de pessoas assistindo. Tem como eu ver se é seguidor ou não seguidor e de onde veio, dos stories, abas do Reels, feed, do perfil, até mesmo do explorar, que é aquela lupinha que tem no Instagram quando a gente vai procurar coisas novas para assistir. Ali aquele gráfico de retenção, tô mostrando para vocês agora que é possível ver quantas pessoas ficaram no vídeo. 1% das pessoas que assistiram o meu vídeo ficou no vídeo até o final. Isso é muito pouco, tá? Então, são coisas pra gente refletir, tá? Como eu tô abordando um assunto muito delicado, nessa postagem eu tô falando sobre violência e abuso sexual infantil, é um assunto que é muito indigesto, então é de se esperar que as pessoas não queiram ver até o final. Mas se a gente está interessado em dar uma mensagem e que as pessoas assistam, a gente precisa começar a entender. Então talvez seja uma forma de eu mudar um pouco o modo de falar para mais pessoas ouvirem o que eu tenho para dizer. Por isso que é importante a gente ver os insights. Não é só número, é ferramenta para a gente poder aperfeiçoar a nossa atividade no digital, seja ela qual for, seja ela ensinar algo, compartilhar nossa rotina, pedir ajuda, buscar ajuda, vender o nosso trabalho, tá? Então tudo isso é importante e a gente consegue ter acesso mais refinado a essas informações que podem nos auxiliar nessas atividades, tá? Lembrando que o Instagram ele valoriza bastante os Reels e tem como até fixar. Quando a gente clica lá nos 3 pontinhos, tem a opção de gerenciar e fixar. E aí a gente consegue deixar o post fixado, preso lá em cima. Conforme a gente vai postando, os outros vão descendo, mas essas postagens fixas ficam lá.
Tem também a opção de repostar. Essa é relativamente recente. Alguém posta algo, então, por exemplo, essa foto aí, e eu clico em repostar. Logo aparece a minha foto, tá? E tem como até escrever uma mensagem ali. Quando eu clico em repostar, aquele conteúdo que foi repostado, ele acaba indo para o meu perfil, tá? Então, tudo que você clicar em repostar, você está colocando no seu perfil. E se a gente clicar no repost, ele some. Muito simples. Tem como ver também as marcações, fotos de outras pessoas que elas te marcaram. Agora eu estou mostrando para vocês o meu perfil profissional, meu perfil médico, onde eu compartilho informações de saúde, medicina e também recados para os meus pacientes, como eu estou mostrando agora para vocês, tá? Esse daí é meu Instagram profissional, @Dr. Expedito Barbosa. Tá? Então eu tenho essas duas contas, a minha pessoal e a minha profissional. Esse é o meu vídeo com maior número de visualizações. Ele tem mais de 300 mil visualizações, 44 mil likes, um tantão de comentário sobre uma parte da minha história de vida. E ali são os meus reposts da conta profissional e as minhas marcações. Esse daqui é meu feed da minha conta profissional, onde eu trago informações, eu vou alternando informações médicas com rotina, coisas do cotidiano, porque é importante, né? A gente se comunicar, a gente interagir genuinamente. Gostaria de agradecer a presença de todos nessa aula de Instagram comigo, Dr. Expedito Barbosa. Foi uma honra, uma alegria poder compartilhar um pouco mais sobre o Instagram, essa plataforma que está há alguns anos já no mundo e que ela é tão presente no nosso dia a dia, que nos conecta, que nos une. Eu tenho certeza que se você está na Síndrome do Amor, na ASDA, está aqui assistindo a nossa jornada T18, com certeza você conhece o trabalho da Síndrome do Amor no Instagram. E a gente tem que concordar que essa rede social ela é importante cada vez mais, e a gente estar presente é fundamental para divulgar o nosso trabalho e contar a nossa história. Espero que você tenha aprendido mais sobre o Instagram e fica aqui o meu abraço e o meu carinho para você. Um beijo, forte abraço. Meu amoroso, preste atenção na tela enquanto eu converso com você. A tela tem a projeção do CapCut. Eu filmei a tela, abri o meu CapCut, fiz a minha conta, coloquei uma foto minha e vou mostrar para vocês como que eu editei pelo CapCut a introdução dessa aula. Então, eu coloquei uma foto. Já já deve aparecer de novo eu colocando ela, e aí eu explico direitinho para vocês. Eu cliquei na barra de baixo para escrever texto, e aí eu coloquei o CapCut. O CapCut, ele é muito intuitivo, tá? A gente vai mexendo, vai testando e as coisas vão funcionando. A primeira vez que você for editar o seu vídeo no CapCut, vá com a intenção de entender o aplicativo. Então vai brincar, vai relaxar, brincando, conhecendo o CapCut. Combinado? Aí você vai testando. Na tela eu estou arrastando o texto. O CapCut tem essa função muito legal. Quando a gente escreve o texto, a gente não precisa ficar reescrevendo ele se a gente quiser manter ele o tempo todo. Tem como arrastar, como eu fiz agora, tá? Bom, o que eu vou fazer agora no vídeo? Eu fui na parte de vídeo. Pessoal, quando a gente vai exportar, a gente clica nesse sinalzinho de mais. Continuando a edição. Nesse sinalzinho de mais, você clica e consegue subir para o aplicativo
uma foto, um vídeo que você quer editar. Quando você clica no vídeo, você consegue com os dois dedos dar zoom, aproximar, afastar, e tem a opção também de você mexer na saturação, editar o vídeo como se fosse uma foto, mexer no contraste, tá? Como eu tô fazendo, mexer no brilho, e quando você clica no vídeo e solta, você consegue ver o antes e depois. Olha lá, o antes e depois, antes e depois. Viu só? Eu dei uma editada no vídeo para ele ficar um pouco mais brilhante, bonitinho, certo? Ter zelo com o que a gente faz. Agora eu tô testando para vocês as transições. Quando a gente clica entre dois vídeos, dá pra gente adicionar transições. Essa é uma que é fade out, então que é aquela que escurece. Tem muito em programas, na TV. Eu gosto bastante de usar essa transição. Agora eu tô adicionando um áudio. Aqui eu tô escrevendo para vocês a música nova da Anitta com a Shakira. Vão lá escutar, Choca Choca. É bem legal, bem diferente. Fui ver se tinha no CapCut, mas muitas dessas músicas comerciais não tem no CapCut, tá? Então eu recomendo que você escolha as músicas por meio de palavras-chave, como eu fiz agora. Eu escolhi animado. Você vai testando o áudio, só clicar em cima, você vai escutando a música, vai entendendo se aquela é a que você deseja adicionar no vídeo ou não. E caso sim, é só clicar no sinal de mais, você vai adicionar a música. Tem como você controlar na música o volume dela, por exemplo. Só clicar no áudio e aumentar e abaixar. Eu acabei de fazer uma coisa na tela, tá? Quando a gente clica em cima do vídeo, aparece uma barra escrita dividir. E a gente consegue. Ali, ó, dividir. Vou marcar agora. Clicando em dividir, a gente consegue dividir o vídeo e apagar uma parte do vídeo, por exemplo, cortar e etc. Tá? Então a gente consegue fazer isso. Tem um losango, eu vou marcar ele também para vocês verem que quando a gente clica nele, a gente consegue ajustar e dar zooms, por exemplo, que nem eu tô fazendo agora na imagem. Vou marcar ele também. A gente consegue ajustar as dimensões do vídeo clicando nele. E aí a gente consegue mudar a proporção do vídeo conforme eu mostrei agora. Quando a gente adiciona uma transição, eu acho que é interessante a gente cogitar em adicionar um efeito sonoro. Quando a gente clica em adicionar áudio, efeito sonoro, a gente consegue ir testando vários efeitos. E a dica que eu dou é: busque o efeito através de uma palavra-chave. Por exemplo, sino, clique de câmera, susto, aplausos. E vão aparecer efeitos sonoros, som de avião, som de máquina de escrever. Tudo isso você consegue adicionar nesses efeitos sonoros. Eu acho que isso enriquece bastante o seu trabalho. Na barra inferior, a gente vai clicar em efeitos. Lá a gente consegue adicionar efeitos de vídeos e a gente pode testar, brincar. Vou testar alguns agora com vocês. Eu queria fazer algum efeito nessa parte final da introdução da aula. Aí eu coloquei aquele fade out, que é aquele escurecer do vídeo, mas eu não gostei. Eu cliquei em um outro que eu até gostei isso daí de bolinha escurecendo, mas eu acho que era muito fim de tudo, deixar pro final dessa aula. E fui testando, pessoal. Tem vários, tem alguns que são bem legais, eu acho que depende muito do contexto, do que a gente vai comunicar, tá? Eu não acho que a gente tem que usar todos os efeitos, não é isso que torna um vídeo bom, tá? Por exemplo, esse azul não é para ficar usando, a não ser que realmente faça sentido para o seu trabalho, tá? Então, eu fui testando aqui alguns e no final eu vou mostrar para vocês qual que foi o meu veredito, tá? Então, vamos continuar assistindo. Eu fui testando um por um até escolher um que me agradasse, um que fosse
do meu agrado. Pelo visto, eu escolhi esse daí como se fosse um zoom de câmera. Eu pensei inicialmente em deixar esse zoom no final, mas eu achei que ele pudesse ficar melhor no começo dessa parte final da introdução que eu fiz para vocês, ó. Então, viu como ficou diferente o zoom depois? Aí eu coloquei ele no começo e cortei, aonde aparecia o agora. Então, vou lá, pego o efeito, clico em. Ah, é. Aqui não tem como dividir o efeito. Então a gente arrasta, mas não tem problema, tá? A gente só vai colocando tudo certinho no lugar e acabou ficando desse jeito que eu vou mostrar agora. Achei que ficou legal. O que que vocês acharam? Também na barra inferior tem como você clicar em texto e escrever um texto. Ali tem insira o texto, você escreve o texto que você desejar, mas já adianto que o CapCut ele é um pouco burrinho em formatação de texto. Então a gente vai ter que ficar ajustando o texto, colocando a linha para baixo, porque se a gente não fizer, o texto ele fica uma linha toda comprida, pessoal. Eu vou mostrar agora para vocês, mas eu oriento que a gente faça esse ajuste, tá? Essa foi uma introdução do CapCut comigo, Dr. Expedito Barbosa, seu médico. Eu atendo presencial em São Paulo e online para todo o Brasil. Trabalho com medicina investigativa. Eu descubro o que as pessoas têm, eu investigo sintomas, faço rastreamento de doenças, diagnósticos precoces por meio de check-up personalizado. Caso você queira conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, você pode me encontrar lá no Instagram, doutor EXP Barbosa, ou pode também mandar uma mensagem no meu WhatsApp, 11 9 7613 4993, repetindo, 11 9 7613 4993. Meu nome é Expedito Barbosa, foi uma honra dar esta aula para vocês. Um beijo e aproveitem bem a jornada T18 que foi feita com muito amor e carinho pelos amorosos da Asda.